Fala galera, tudo bem? Eu tava lendo esses dias um livro que falava um pouco sobre a parábola do homem rico. E antes da gente começar a conversar sobre o vídeo, eu quero ler com vocês essa passagem. Ela aparece em mais de um evangelho, mas eu quero ler aqui a que está em Mateus, no capítulo 19, versículo 16 até o 22. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Acredito que todo mundo já ouviu falar que o problema do homem rico não era de fato ser rico. O problema não é o dinheiro necessariamente falando. O problema é o lugar que as coisas ocupam na nossa vida. O problema é a importância que a gente dá a cada coisa. O problema é saber o que é prioridade pra gente e o que não é prioridade. O homem rico, ele queria moldar Jesus para que Jesus coubesse na realidade dele, mas ele não queria abrir mão da vida dele para que ele pudesse se encaixar nos planos, nos propósitos e nos sonhos de Deus. Um pouco mais para frente, os discípulos começam a perguntar assim: quem pode ser salvo? Quem tem capacidade para ser salvo? Se esse cara que está dizendo que obedecia tudo não consegue ser salvo, quem pode ser salvo? E no versículo 26, Jesus responde assim: Para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Deus, o nosso Criador, Senhor da terra e dos céus, Ele pode tudo. Deus é todo-poderoso. Ele tem capacidade para fazer qualquer coisa. Não existe limite para o poder e para a grandeza, para a glória de Deus. E sabe, a gente pode aprender com um jovem rico. Claro, a gente pode tirar muitas lições desse jovem rico, mas a gente não pode seguir o exemplo dele, afinal ele colocava o dinheiro, os seus bens, as suas posses acima de Deus. Ele não queria abrir mão de nada do que ele tinha conquistado por Jesus. Jesus não era a prioridade na vida dele, os seus bens eram. Mas a gente pode seguir sim o exemplo de um outro homem rico. Paulo diz assim: Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Talvez a gente se esqueça muitas vezes de que Jesus é Deus. Ele é de fato Deus. Ele estava lá na criação, ele criou tudo. Jesus é Deus. Ele é soberano, ele é todo-poderoso, ele é dono do universo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Jesus abriu mão de tudo isso. Ele saiu do lugar onde ele estava e ele veio ao mundo. Ele se tornou homem, humilde, servo. Ele se tornou pobre porque ele abre mão do seu poder e da sua glória para se tornar um homem e viver aqui, entre as suas criaturas caídas que dia após dia o desprezam. Mas Jesus, ele veio, ele viveu, cresceu, pregou sobre o reino, fez o seu ministério, mas ele tinha um propósito muito claro, ele tinha uma missão muito certa. Ele veio morrer pelos nossos pecados. Jesus deu as boas novas do reino e ele foi as boas novas. Jesus é a boa nova. Jesus morre na cruz pelos nossos pecados e ressuscita para tornar possível a nossa reconexão com Deus, apesar dos nossos muitos pecados. A morte na cruz de Jesus talvez venha sendo falada há tanto tempo que a gente não entende a grandeza e o significado e a magnitude disso tudo. Mas a gente pode orar e pedir para Deus, para o dono do universo, ressignificar todas essas coisas no nosso coração. A gente pode ter sonhos, planos e projetos, mas a gente precisa estar em constante oração, em constante contato e relacionamento com Deus para saber se os nossos sonhos, projetos e planos estão alinhados com os sonhos, projetos e planos de Deus. Será que o que a gente está fazendo está glorificando a Deus? Será que a nossa prioridade é o reino de Deus? É servir a Deus? É ser escravo do Senhor Jesus Cristo?
Ou será que a gente tem vivido para satisfazer os nossos próprios desejos? O homem rico até aceitou seguir as leis, mas ele não queria que Jesus fosse a prioridade dele. Ele não queria abrir mão da sua vida. Mas a Bíblia diz, né, que quem não abrir mão da sua vida, a perderá. Mas quem negar a sua vida, vai receber a recompensa da vida eterna. Até hoje, os homens, acreditem ou não em Deus, eles sempre procuram algo para adorar. Eles sempre procuram um reino onde eles possam viver. Seja a ciência, seja o dinheiro, seja o poder, enfim. Todo mundo está em busca de um reino. O único reino que vai durar para sempre é o reino de Deus. Esse é o reino que vale a pena a gente fazer parte. Que dia após dia eu e você, a gente siga o exemplo do homem rico certo. A gente siga o exemplo de Cristo, que deixou tudo para se tornar servo. Que amou o próximo como a si mesmo. Que colocou a necessidade dos outros acima das suas. Jesus, que deixou toda a sua glória para vir salvar nós, pecadores que não merecemos essa salvação. Mas glória a Deus porque Ele fez isso. A nossa única esperança está em Jesus. E a gente precisa espalhar essa esperança por aí. Coloque os seus planos, os seus sonhos e os seus projetos na mão de Deus. E aceite o alinhamento que Ele vai fazer na sua vida. Que a gente possa pedir a paz de Deus para que a gente entenda a vontade dele pra gente. Nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. Que Deus te abençoe e não se esqueça, a nossa base é Jesus. Se você gostou desse vídeo, você já sabe, deixa o seu curtir. Não esquece de se inscrever no canal e também de compartilhar esse conteúdo. Manda aí para todos os amigos, para todo mundo que está precisando ver e ouvir. Você já sabe, né? Então manda aí no grupo da família, Telegram, compartilha no Facebook, enfim. Onde você quiser, compartilha com todos e ajuda a gente a espalhar essa mensagem. Tchau!